Pai do Senhor, amados. Sogra é um problema, né, irmãos? Não, né, Débora? Não, Débora me levou Pedrinho, irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor, porque Ele é bom. Bendito Deus de amor e bondade. Senhor, nós te louvamos pela tua doce presença, por esse culto abençoado, Senhor. Pai, queremos que o Senhor sonde os nossos corações. E aqui diante de ti, Senhor, está a tua serva Débora. Senhor, o quanto ela é preciosa para nós e para o teu reino. Nós queremos te louvar e te bendizer, porque grandes coisas o Senhor tem feito na vida dela. E através dela abençoado a cada um de nós. Senhor, nós cremos que o Senhor já depositou na sua alma, já dispensou uma parte da tua palavra, dobrada de bênçãos, Senhor, e de uma palavra que nós precisamos ouvir da tua parte. Senhor, prepara os nossos corações e as nossas mentes, que nós possamos permanecer cativos, guardando esta palavra, e que ela possa frutificar, tanto em nós que aqui estamos, quanto no coração dos nossos irmãos que estão online. Senhor, guarda ela da autoridade e intrepidez do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. A mãe, né? Mãe é mãe. Avisa que Pedrinho está trabalhando. Pedro está de plantão, mas eu sei que ele está assistindo, com certeza, intercedendo pela minha vida. A paz do Senhor para os irmãos. Se puder me dar só um pouquinho de retorno aqui na frente, que eu estou meio gripada e surda ainda, então não estou me ouvindo minha voz, não sei. Aí, obrigada, amém. Irmãos, primeiro deixa eu só abrir um parênteses aqui para parabenizar a dupla. Cadê a dupla, gente? Gente, que revelação. Rita, dupla RR. Ficou a coisa mais linda. Ficou lindo, lindo, lindo. Adorei. E como é que Deus é bom, né? Porque eu estava ali pensando, ai, Senhor, vai confirmando, Senhor, vai confirmando a tua palavra. E a palavra que a Dulcinha trouxe no início confirmou a minha palavra. E essa canção que vocês cantaram fechou tudo. Confirmou essa palavra. Eu falei, glória a Deus. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus por esse louvor e por essa palavra. Meus irmãos, abram suas Bíblias comigo aí no capítulo de Lucas. Lucas 1, versículo 26. Nós hoje vamos falar sobre Maria, a mãe do nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos ler juntos. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Perdão. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Amém, Senhor. A gente vê aqui nessa passagem, né, nesse cenário, a gente começa a observar algumas questões ali muito particulares, né, que eu fui anotando aqui e guardando muitas anotações, irmãos. Mas calma, antes de 9 horas a gente fecha. E a gente vê aqui nesse cenário de Maria a primeira coisa: uma mulher virgem, planos de casamento frustrado, vergonha, humilhação, medo, dúvida, mudança de rota e obediência. Aí você fala: que é isso, Débora? Que loucura é essa? Você acabou de ler uma coisa? Você viu isso tudo? Vi. E eu vou te explicando ao longo da mensagem do que o Senhor tem falado ao meu coração. É interessante que naquela época,
Né? O casamento não era como hoje em dia, na verdade, o noivado principalmente. Hoje em dia a gente vê muitos relacionamentos que terminam, às vezes, até de maneira descartável. As pessoas são descartadas. Né? Às vezes, eu já ouvi gente dizendo que recebeu mensagem pelo telefone dizendo: olha, estou terminando com você. Noivados, coisas assim sérias. E isso é real, isso acontece mais do que a gente possa imaginar. E diferente da nossa cultura e da nossa geração, a cultura judaica, para aquele povo e para aquele tempo, o noivado, o compromisso era algo muito sério, não era uma brincadeira. Era tão sério que precisava, era como o noivado era como um casamento já. Já tinha valor legal, já tinha um vínculo ali jurídico entre as pessoas que iriam noivar. Não era uma brincadeirinha. Você não tinha como começar um relacionamento hoje, pedir alguém noivado e simplesmente, olha, acabou, tchau, estou indo embora. Não, não é como a nossa época. Era algo muito sério. O desposório, né, como eles estavam ali noivos, era algo que era um compromisso formal, tinha uma aliança formal ali. Ainda que, quando você ficava noivo, os noivos, né, não moravam juntos, não estavam casados ainda, mas por lei, por papel, já tinha ali um compromisso de marido e mulher. Então, a gente já vê aqui que o negócio é sério. Maria está noiva, está num compromisso sério. Ela não está namorando, ela não está passando tempo, ela está noiva com um compromisso jurídico formal de que ela vai se casar com José. E, né, naquele tempo, os homens, geralmente, quando se casavam, já tinham uma idade um pouco maior do que as mulheres já casavam mocinhas, né, novas, que elas eram preparadas para isso. Elas eram, desde criancinhas, instruídas para que elas fossem mulheres, esposas, mães, donas de casa. E os homens, a função deles era, precisava ter ali uma forma de um sustento, né? Ele precisava ter alguma coisa que trouxesse sustento para sua família, precisava ter uma profissão, não podia ser assim, eu vou noivar. Não era para noivar desempregado. Você tinha que ter ali uma coisa que provasse que você iria sustentar a sua família. E a mulher, ela precisava saber as coisas que ela era ensinada naquela cultura judaica desde criança. O quê? A costurar, a cozinhar, a cuidar da casa, a lavar, a passar. Precisava saber sobre a sua fé, sobre a sua religião, sobre as histórias do seu povo. Precisava saber uma série de coisas, porque ela era preparada para isso. E o homem era preparado para ser o provedor da casa, aquele que ia sustentar. E aí a gente está vendo esse cenário deles, né, toda essa preparação de algo muito sério, tanto que romper um noivado nesse período exigia um divórcio formal. O negócio era sério mesmo. Se você tivesse noivo de alguém e você quisesse cancelar esse noivado, precisava ali emitir uma carta de divórcio. E, geralmente pela parte do homem, porque a mulher não tinha essa autonomia naquele tempo. O homem tinha essa autonomia para poder dar essa carta de divórcio, chamada jet. Ele fazia essa carta e ele encaminhava e ali se rompia aquele acordo, porque na verdade era um acordo. Né? As famílias, era algo onde a família era envolvida e ali analisava os dotes, o que você tinha para oferecer, como era a sua família. Tudo isso era observado para poder fechar ali aquele noivado, aquele pré-casamento. Não era algo solto, não era algo aleatório. Então, assim, envolvia muitas questões, né? Muitas questões para que as famílias se juntassem e para que aquele casamento acontecesse. Inclusive também as condições financeiras também. Tudo isso era analisado. E naquele período, a virgindade antes do casamento ela era altamente valorizada culturalmente e religiosamente. Então era algo muito sério. Não era como hoje em dia, onde as pessoas se encontram ali e de repente elas já se deitam e elas já se conhecem e elas moram juntas e daqui a pouco não estão juntos. Não era aceito naquele período. Não podia. A mulher precisava ser virgem e se casar pura. Porque assim como o homem tinha que estar preparado para entrar nesse casamento, ela também precisava. E ela entrava com a parte dela e ele entrava com a parte dele. Era realmente um acordo formado ali. E a gente vê a situação de Maria se estreitando por conta de tudo isso. Você já está começando a sentir aí o peso da história. Não é tão fácil como a gente lê e, legal, a mãe de Salvador. Não, tinham muitas questões por trás dessa história acontecendo aqui na vida, principalmente de Maria e também de José, que também era envolvido e também estava passando por uma situação difícil e delicada. E a gente vê interessante que José, quando ele descobre, eu imagino a cena, né? Vamos lá, humanamente falando.
Porque às vezes a gente quer só ir para o lado religioso da coisa, mas vamos o nosso lado racional, o nosso lado humano. Alguém chega para você, você está noivo e a pessoa fala, olha, eu estou grávida, mas eu estou grávida do Espírito Santo, tá? Eu não tenho nada com ninguém, não. Vamos lá, você e eu. Você acreditaria? De cara. Acreditaria? Não, né? Você ia ficar, opa, tem coisa aí. É uma coisa muito estranha. Até porque, nesse período do noivado, apesar de ser considerado um casamento, eles ficavam afastados. Você ia lá, fechava o contrato do noivado, porém, você morava na sua casa e o seu noivo na casa dele. Ele ia construir a casa que vocês iam morar e você continuava lá se dedicando a aprender a ser uma boa esposa. Então, eles não tinham contato físico, eles não moravam juntos na mesma casa ainda. Então, como é que ela chega e explica, eu estou grávida do Espírito Santo? E aí a gente vê como que José, ele era sensível, como ele era um homem muito digno, que ele vai lá e ele tenta deixá-la secretamente. Ele não faz escândalo, ele não expõe, ele não faz coisas maiores, ele vai lá e tenta fazer isso de uma forma bem discreta, porque naquele período, o que aconteceu com Maria era considerado um adultério. As pessoas, quando ela sai, falam, essa aí é adúltera. Ela está noiva, tem um compromisso formal, mas está grávida, dizendo que veio do alto. Então, para todo mundo, ela era como se fosse uma adúltera. Ela pecou, ela errou. E aí, ele sabendo do risco que ela corria, né, socialmente, moralmente, toda uma situação que ela estava passando por conta disso, ele vai lá e tenta deixá-la secretamente, para que o negócio não ficasse mais quente, mais feio para o lado dela. Porque ele sabia como é que as pessoas iriam reagir a essa notícia. E para ele entregaria a carta e ele seguiria a vida dele, mas para ela não. A vida dela acaba ali, de uma certa maneira, porque a mulher, quando ela ficava mal falada naquela época, não é como hoje em dia. A mulher era mal falada e ela era deixada de lado mesmo. Para Maria encontrar um outro casamento, era quase que impossível. Porque todo mundo falava, ela vai a adúltera, ela vai aquela que estava noiva, que disse que o espírito que recebeu. Acabou. A fama dela era uma fama terrível entre as pessoas. Além do risco dela ser apedrejada, existia o risco moralmente que ela estava envergonhada, desacreditada diante da sociedade, dos seus vizinhos, dos seus familiares, das pessoas. Imagina hoje em dia que o negócio já evoluiu muito, para uma mãe, um pai que cria uma filha, que cria uma menina na presença de Deus, ou que cria com limites, com educação, e sabe que ela está falando a verdade quando ela chega e fala, olha mãe, é isso. E aí imagina todo mundo no seu portão falando, não, tua filha não é isso que você pensa não. Não sobe aquela ira, não dá aquele negócio, não, minha filha, o que vocês estão falando é mentira. Você como mãe, como pai, você não ficaria indignado sabendo que sua filha não fez nada de errado? Imagina naquele tempo onde isso tinha um peso 3. Todos os vizinhos falando, comentando, lá naquela casa lá, ó. O negócio lá é muito solto, acontece isso, aconteceu aquilo. Então Maria, ela está ali totalmente vulnerável nessa situação, dessa gravidez que veio do Espírito para ela, que ela não esperava. Porque ela não nasceu com essa promessa. Ela não acordou um dia e pensou, vou ser mãe. Não, foi algo que veio de Deus. Foi como o pastor Alex costuma falar, é aqueles atropelamentos da vida que Deus vem, pá, e te atropela e você fala, que é isso? Não sei nem como é que foi que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu com Maria. Uma menina, pensa você, se elas eram criadas dessa maneira, para esse objetivo, Maria tinha vários sonhos. Não tinha? Ela devia sonhar com o vestido de noiva dela, com a festa, como é que ela ia fazer, como é que seria o bolo, como é que seria a decoração. Ela deve ter sonhado com várias coisas, porque isso para eles era muito importante. Só que aí, de repente, ela é atropelada por uma promessa, por uma mensagem vinda direto do trono e dizendo, olha Maria, você foi escolhida para uma grande obra, uma grande missão. E é lindo ver como que ela se entrega. É lindo e até mesmo difícil na verdade, de entender um pouco, de aceitar, né, essa posição de Maria. Porque quando eu fui mergulhando nessa mensagem, tentando imaginar, eu fechava os meus olhos, eu imaginava a cena, eu tentava visualizar tudo e eu falava, meu Deus. A gente lê geralmente tão rápido, né? Maria, o anjo chegou, a gente gosta de falar na cantata, nos eventos,
Mas para ler com um pouco de sentimento. De colocar essa mulher na posição de sentimento e pensar, caramba, será que eu diria sim de cara? Será que eu aceitaria? Será que eu falava, não, Senhor, amém, tudo bem? Eu entrego todos os meus sonhos, meus projetos e amém, seja feito o teu querer, seja feita a tua vontade, cumpra-se em mim, como ela disse, cumpra-se em mim a tua vontade, o teu querer. E ali naquele momento, todos os sonhos lindos que aquela menina tinha planejado para a vida dela são jogados por terra. E aí você pode pensar, caramba, Débora, nunca tinha pensado por esse lado, mas sim, ela tinha sonhos, ela tinha projetos, e ela viu a vida dela mudar de cabeça para baixo, de repente, da noite para o dia, tudo mudou. E às vezes com a gente também acontece isso, né? A gente está lá com tudo desenhado, tudo certinho, tudo planejado, e aí vem o Senhor e vira tudo do lado avesso, e você fala, caramba, Deus, e agora? Não sei por onde nem começar. E aí eu fui orando e falando com o Senhor e perguntando, e falei, Senhor, eu creio no teu propósito, eu creio em tudo que o Senhor faz, eu creio que tem um propósito muito maior, eu sei qual é esse propósito, mas o que Maria, humanamente pensando aqui, Senhor, desculpa a minha limitação humana, o que ela ganhou abrindo mão dos seus sonhos, Senhor? Eu fiz essa pergunta para Deus, eu estava orando e perguntando, eu falei, o que ela ganhou, Senhor? Porque todo mundo fala sobre a história dela, lê rapidamente e conta somente que ela foi a mãe do Salvador. E isso não é demérito nenhum, isso é uma grande bênção. Mas fico pensando, caramba, uma mulher tão forte, tão determinada, tão aberta à tua vontade. E aí eu anotei o que o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, Débora, Maria carregou o projeto do céu dentro dela. Ela conduziu e participou de perto. E ela foi reconhecida no céu. Ela foi cúmplice de Deus e ela é bem-aventurada. E aí, quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, amém, eu me calei. Eu falei, eu vou anotar porque eu não quero esquecer isso nunca mais. Eu falei, amém, Senhor. Imagina você poder participar do projeto de Deus na terra. Imagina você ser um condutor junto com o Senhor. Isso vale muito mais do que qualquer coisa que você possa abrir mão na sua vida. E Maria, apesar de ser uma menina, teve a capacidade revelada pelo Espírito Santo de entender isso e de aceitar aquele tempo para a vida dela, aceitar aquela situação, ainda que naquele momento não fizesse sentido. Porque, vamos falar a verdade, fazia algum sentido? Nenhum. Às vezes Deus vai chegar para a gente e vai falar, olha, eu estou te chamando para fazer isso aqui. E você fala, Senhor, mas não faz sentido. Mas tudo bem, caminha, vamos embora, que no caminho você vai entender, não dá tempo, vamos embora. Eu só tenho um projeto, um propósito, um sonho para a sua vida. E você só precisa dizer, eis-me aqui, que se cumpra em mim o teu querer, o teu propósito, a tua vontade. E Maria, ela, apesar de muito nova, tem essa sensibilidade e essa vontade de fazer acontecer aquilo que Deus tinha para a vida dela, o sonho que Deus tinha para a vida dela. Lá em Salmos 33:10 diz assim, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Confie, Provérbios 3, do 5 ao 6 diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando a gente diz de entregar, de consagrar os nossos planos ao Senhor, a gente tem aquela ideia de que a gente, Senhor, aqui meus planos, tá? Só carimba aqui, dá a bênção, que já é isso, já determinei. Mas não, esse consagrar, esse entregar, quer dizer, joga na mão do Senhor e deixa Ele fazer o que Ele quer. Não é para você dar pitaco, não é para você mudar a rota, porque Ele pode pegar os seus planos e desfazer tudo e mudar a rota, e aí você vai seguir. Isso é confiar o teu caminho ao Senhor. Agora, confiar o teu caminho ao Senhor, querendo que Ele faça o que você quer, não é confiar o teu caminho ao Senhor. Confiar é, Senhor, toma aqui. Eu até pensava que era isso, mas se o Senhor quiser fazer diferente, pode fazer. É fácil? Nem um pouco. Eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar para vocês, gente, é tão fácil, vocês deveriam fazer isso agora. Não. Até porque, gente, eu não sou aquele tipo de pregador que chega aqui para poder pegar um chicote, bater na igreja e falar, façam como eu. Não, gente, não. Não mesmo. Eu sei o quão dura é essa palavra, o quão difícil é essa palavra. Mas o Senhor é aquele que fala aos nossos corações da maneira que Ele quer. Eu sou só um mensageiro, a mensagem é dele
E eu só preciso entregar aquilo que Ele colocou em meu coração. Lá em Jeremias 29:11 diz: porque eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Sou eu, não é você. Você até pensa que sabe, mas quem sabe sou eu. Só que é difícil aceitar isso, né, gente? É muito difícil, porque o nosso orgulho, ele nos coloca na posição de querer estar sempre no controle. A gente não quer abrir mão. A gente quer ficar assim, ó, aqui, ó, tô aqui. O Senhor pode até vir comigo, mas eu tô aqui. Não segura não, deixa eu segurar um pouquinho. A gente fica assim, porque é o nosso orgulho. A gente acha que se a gente soltar e falar, Deus, faz, a gente está perdendo. A gente fala, não, perdedor não sou não, peraí, eu tenho que ir junto com Deus. Eu tenho que botar a mão junto com Ele. Ele tem que fazer e eu fazer junto. Não. A gente só precisa entregar. Mas para isso a gente precisa ser tratado no nosso orgulho, no nosso caráter, para entender que é a mão dele que faz, que é ele que faz, que é ele que tem os planos, ele que tem os sonhos e não nós. A gente não sabe de nada. A gente não tem noção, dimensão de nada. John Calvin diz assim, ó, o coração humano deseja governar a própria vida, mas encontra descanso apenas sob o governo de Deus. Enquanto você fica tentando controlar e governar a sua própria vida, você não vai ter paz. Você tem andado sem paz, você tem andado para lá e para cá, batendo cabeça, desesperado, porque você quer controlar e governar a sua vida. Você quer controlar e governar a sua história. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, você quer encontrar paz? Você quer descansar? Então deixa eu governar a tua vida. Deixa eu governar a tua história. Deixa eu ser teu pai de verdade. Confia em mim. Você me conhece há tanto tempo, mas não consegue confiar em mim. Você confia em qualquer pessoa na rua que você acaba de conhecer, mas em mim, que sou teu pai, você tem desconfiança ainda. Entrega ao Senhor. Confia no Senhor. E eu confesso aos irmãos que quando a Ruth me pediu para pregar, já tem alguns meses, né, Ruth? Eu lembro que eu orei muito e não tinha nada. Eu abri a Bíblia, nada. Eu falei, não, Deus, eu comecei a ficar descabelada. Eu falei, Deus, não é possível, está chegando o dia da pregação e não tem mensagem. O que é isso, Senhor? Não tinha. Eu até tentava montar, falei, não, vou fazer isso aqui. A gente tentando controlar, Deus, né? Aqui, ó, a própria. Não, Senhor, eu vou falar sobre isso aqui. Não, e Deus, não chegava nem na segunda frase. Eu, Senhor, não é possível. E eu orando e nada. De repente, quando foi chegando perto do mês da festa, o Senhor começou a falar comigo muito forte sobre Maria. E eu confesso aos irmãos que eu relutei. Eu falei, Senhor, tem certeza que o tema é esse? As igrejas quase nem falam muito sobre Maria, Senhor. O povo até fica achando que se a gente falar de Maria, a gente está querendo idolatrar. Um negócio muito complicado que o Senhor está me pedindo. Eu falei, o Senhor tem certeza? E eu orando, não, Senhor, não é possível. E orando. E Deus falando, é essa palavra. Onde eu ia, a palavra me perseguia, me confirmando que era essa palavra. E aí eu lembro que um dia eu estava lá em casa orando, né? Estava num dia meio difícil, que todo mundo aqui tem dia difícil, né, gente? Pastor tem dia difícil. Missionário tem dia difícil. Diaconisa, não é só vocês não, tá? Tem ninguém perfeito aqui. Dias de luta, dias de dificuldade. E eu estava num dia meio triste, meio assim, e orando, falando com o Senhor. De repente eu comecei a sentir um negócio, assim, um incômodo muito grande no meu coração, que eu falei assim, gente, será que eu estou morrendo? Será que eu estou passando mal? O que é isso? Que incômodo é esse? O que é isso? Abri a janela, ai meu Deus, estava sozinha em casa, né? O que é isso? Daqui a pouco eu só senti aquilo assim, liga a televisão, coloca a palavra. Aí eu obedeci, liguei a TV que eu tenho no quarto, que eu gosto de assistir uns cultos, e falei, o primeiro culto que tiver eu vou botar, porque, o que é isso? Comecei a orar, a repreender. Quando eu liguei, estava o pastor falando sobre Maria. Eu falei, não é possível. E aí ele foi falando, e ele falou coisas diferentes do que eu estou falando aqui, só que as coisas que ele foi falando foram batendo tão forte no meu coração, mas tão forte, que eu comecei a chorar como criança. Eu estava dentro de casa, eu chorei, até me inundar de chorar. E eu falei, meu Deus, agora eu entendo por que o Senhor está me dando essa palavra. Porque, na verdade, a palavra não é só para vocês, é para mim também.
Quando a gente está aqui e o Senhor nos dá uma palavra, Ele nos exorta primeiro e depois Ele fala com a sua igreja. A palavra de Deus, ela é uma espada penetrante que vai de 2 gumes na divisão da alma, do espírito. Ela não fica limitada, ela não se limita. Não, aqui ó, vai ser só com a igreja, vai ser só com ele. É com todos nós. E o Senhor ali me quebrantou nessa palavra de uma maneira tão tamanha que eu me levantei e eu falei, Senhor, eu vou orar. Mas eu vou fazer uma oração tão difícil que eu não sei nem como é que eu vou fazer, Senhor. Eu estou entendendo tudo que o Senhor está me falando. E eu falei, Senhor, talvez essa seja a oração mais difícil da minha vida, mas eu vou fazer. Porque eu sinto que o Senhor está falando comigo. E ali eu orei e entreguei algumas situações ao Senhor e eu disse, Senhor, se o Senhor quiser, quebra, destrói. Faz assim, ó, poeira, caquinho, todos os meus projetos, todos os meus sonhos. Não tem problema não. Mas que se cumpra a tua vontade na minha vida, assim como Maria falou. Agora eu entendo que eu também posso e devo orar isso. Que se cumpra em mim o teu propósito, a tua vontade, a tua graça na minha vida. E aí eu fui falando com o Senhor, orando, e o Senhor confirmou esse tema ao meu coração. E o Senhor me curou ali naquele momento. Irmãos, como é bom você soltar a mão e falar, Senhor, faz do jeito que o Senhor quer fazer. Para de dar pitaco no que Deus tem que fazer. Solta. Abre a mão. Fala, Senhor, faz na minha vida o teu querer. Faz na minha vida o que o Senhor quer fazer. Porque às vezes você está atrapalhando Deus. Ele está querendo trabalhar na tua vida. Ele está fazendo de uma forma diferente na sua vida. E você está, não, Senhor, desse jeito não. Para a esquerda não, para a direita não. Deus assim não. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Não atrapalha não. Porque quanto mais você atrapalha, não é que Deus não vai fazer, tá? Porque Ele é soberano, Ele vai fazer. Mas quando a gente se submete ao Senhor, é mais rápido. O processo é mais rápido, você não fica perdendo tempo. Quanto mais você bate cabeça e briga com Deus e faz birra, mais tempo você passa tentando sair desse problema. Mas quando você fala, Senhor, toma, faz o que o Senhor quiser fazer. A paz é instantânea que vem para o teu coração, para a tua alma. É instantânea. É como se fosse uma troca. Você entrega aqui e a paz volta aqui. Então é o que o Senhor tem nos convidado hoje. E hoje eu quero falar, já estou caminhando para o final dessa palavra, eu quero falar com você que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16, 1 diz isso. E eu quero dizer para você que talvez você esteja aí pensando, ouvindo essa palavra, dizendo, tá, Débora, mas como é que eu vou saber quais são os propósitos, os sonhos de Deus para mim? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso voltar a sonhar os sonhos de Deus para mim? Porque Deus tem os sonhos para você. Deus tem os sonhos para a sua vida. Só que o problema é que às vezes você quer o teu sonho. Só que o Senhor está te chamando hoje a escolher os sonhos dele para você. E não os teus. Não é nem um pouco fácil, mas é tão bom. É tão libertador. E às vezes você vai ficar a vida inteira batendo a cabeça aí pensando, não, meu sonho é esse, eu vou ser isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus está, meu Deus, eu quero isso aqui para você. Ó. Vem para cá, é tão fácil. Vamos lá, rapidinho eu faço. Mas você está, não, mas eu quero isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Mas o Senhor está querendo mudar a tua rota hoje. Assim como ele fez com Jonas, que tentou fugir, lembra? Jonas falou, eu não vou não, o quê? Ah, não vai não? Pera aí que eu vou dar um jeito, você vai. Ou seja, você vai de qualquer forma. Você escolhe aí o transporte. Se vai ser mais rápido ou se vai ser um transporte mais difícil que Deus vai enviar para você. Mas você vai. Porque nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Sujeitai-vos a Deus, diz a palavra. Sujeitai-vos a Deus. Se renda completamente à vontade e ao querer de Deus. E eu quero te dizer aqui 5 passos para você poder entender qual é a vontade de Deus para você, os sonhos de Deus para sua vida. O primeiro, tudo que Deus sonhou para você é maior do que a sua capacidade. Se é algo que você faz sozinho, se é algo que com a força do teu braço você resolve, você é o bom, você vai lá e faz. Então, meu filho, tem um negócio aí, sabe por quê? Filipenses 2,13 diz assim, ó, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, já identifica aí. É algo que você faz com a força do seu braço? É algo que você dá conta todo dia? Então, não é isso que o Senhor tem para você, para fazer um grande sonho, um grande projeto na sua vida. Segundo passo, tudo que Deus sonhou para mim, geralmente vai me causar um certo desconforto, medo, ou até mesmo vontade de desistir. Como foi na vida de Maria. Ela se sentiu desconfortável, constrangida,
humilhada, com medo, com vontade de desistir, com certeza. A Bíblia não conta, mas ela deve ter pensado, ai meu Deus, quando ela viu a grande situação, ela deve ter pensado, será que ainda dá tempo de desistir? Ser humano. Mas era um projeto maior do que ela, porque 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, que foi o que aconteceu na vida de Maria. Terceiro passo, tudo o que Deus sonhou para mim vai me custar algo. Vai te custar algo. Os sonhos de Deus, alguma coisa vai te custar. Mas vale tanto a pena. Não foi alto o preço que Maria pagou, foi caro. Ela quebrou seus sonhos e se submeteu à vontade do Senhor. Mas Filipenses 3,7 diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então nós podemos entregar aquilo que nos custa para que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. Quarto passo, tudo que Deus sonhou para mim vai me exigir coragem. Maria precisou ter coragem, até para chegar para José e falar, olha só, o Espírito Santo desceu sobre mim, e é isso. Teve que ter coragem, teve. Teve que ter coragem para contar para sua família, para encarar os olhares, as palavras, as acusações. Foi corajosa. Mas Josué 1,9 diz, eu não te mandei? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Quinto passo e último passo. Tudo que Deus sonhou para mim vai apontar para Cristo. Se não for assim, não é um sonho, não é um projeto de Deus. É algo que você imaginou, é algo que você projetou, é algo que subiu ao seu coração da sua própria vontade. Mas se não aponta para Cristo, então não é um sonho, um projeto de Deus para você. Porque 2 Coríntios 4,7 diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que foi o que Maria entendeu. Não era sobre Maria, não era sobre os seus planos, não era sobre os seus sonhos frustrados, mas era sobre aquele que viria através dela. É sobre aquele que viria trazer salvação, trazer cura, libertar um povo, trazer uma grande luz. Não era sobre ela, era sobre a cruz, era sobre a vontade soberana de Deus, é sobre o que ela iria iniciar, é sobre ela ser um canal do projeto de Deus na terra. Porque a excelência do poder tem que ser dele e não nossa. A excelência é dele, ele é o Todo-Poderoso, a honra e a glória tem que ser dele. Aquilo que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida não é sobre você e não é sobre mim, é sobre ele. As pessoas precisam olhar e ver, caramba, olha ali Deus na vida dela. Olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus nesse propósito, eu vejo Deus no teu sonho realizado. Se não apontar para Cristo, então não tem nada sobre propósitos e sonhos de Deus. E eu queria nesse momento me dirigir a você que talvez já até saiba o que Deus tem para você. Já saiba qual é o sonho que Deus te chamou. Porque às vezes a gente já até foi atropelado, assim como Maria, o Senhor já falou, olha, tenho isso para você. Mas talvez você tenha falado assim, não quero não, Deus, muito difícil. Não vou dar conta não. Mas o Senhor tem ainda um projeto, um propósito, um sonho para realizar na tua vida. E o bom é que Ele sempre tem uma segunda chance para a gente. Ele nunca desiste da gente. A gente desiste de sonhar. A gente se deita e fala, acabou Deus, chega, não quero mais. Mas o Senhor não, Ele fala, volta a sonhar, se levanta, volta a sonhar. Ele não desiste da gente. O Senhor está sempre pronto a nos dar uma segunda chance de viver o seu propósito, de viver aquilo que Ele projetou para a sua vida. Amanhã é segunda-feira. A gente já está entrando no mês de julho. Daqui a pouco a gente pisca o ano, já acabou o ano. E aí eu pergunto para você, até aqui, você viveu o que Deus tinha para você viver? Você viveu os sonhos de Deus? Você tem vivido os propósitos do Senhor para você? Ou você tem dito, não, Senhor, não quero. Está muito difícil, não é do jeito que eu queria. Não, o Senhor mudou aqui, não gostei. Eu queria ir para lá, o Senhor mandou para cá. Nós só temos duas opções. Ou a gente se rende e a gente se submete como Maria. Ou a gente faz nossas escolhas e deixa de viver o que Deus tem para a gente. Vive tudo que a gente quer viver. Porque você vai viver. Se você não quiser o projeto de Deus, você vai viver um monte de coisa. Mas você nunca vai ter a paz no teu coração de viver debaixo da mão do Senhor.
governado e dirigido por Ele. Aqui na igreja nós temos um pregador internacional mesmo, gente. Pastor Peter, meu sogro, que ele gosta muito de fazer citações na pregação dele, né? Só que ele fica pregando e eu fico ali anotando tudo, que eu não sou boba, né, gente? Anotando, o caderninho tá cheio. Terça-feira ele trouxe uma palavra muito boa, que eu anotei aqui o que ele disse. Ele disse assim, ó, e foi mais uma confirmação que o Senhor me deu sobre essa palavra. Passar a viver para os sonhos que Deus tem para além de nós, e não apenas para o sonho que Deus tem para nós, é o que o Senhor quer. Vou repetir. Passar a viver para os sonhos que Deus tem para além de nós, e não apenas para o sonho que Deus tem para nós. Foi o que Maria fez. Ela entendeu que não era sobre ela, era para além dela. Era um sonho muito maior, era um projeto muito maior. E ele disse também, os nossos sonhos precisam girar em torno do reino de Deus. Os nossos sonhos precisam girar em torno do reino de Deus. Se não for assim, não faz sentido, gente. Se o reino não for a prioridade, não faz sentido. Se o teu sonho é só sobre você, não faz sentido. Talvez você esteja aqui pensando assim, nossa, tem tanto tempo que eu peço por isso, que eu espero e não acontece. Talvez seja porque o teu desejo, o desejo da tua alma, do teu coração, o teu entendimento esteja inclinado para que seja realizado somente aquilo que você quer para a tua glória. Para que você possa dizer, eu consegui, hein? Vocês estão vendo aí, ó? Consegui, hein? Deus me deu, hein? Vocês não são que nem mim, não, porque eu consegui. Aprende comigo. Enquanto você pensar assim, Deus não vai te dar nada. Mas quando você pensar assim, Senhor, faz para a tua glória. Faz para apontar para Cristo. Faz para que seja para além de mim. Faz para que o meu sonho seja um sonho que envolva o teu reino. Que faça expandir o teu reino. Que faça elevar o teu nome e não o meu. E aí você vai ver se cumprir o sonho de Deus na tua vida. O Senhor hoje, Ele te convida a voltar a sonhar. O Senhor hoje, Ele te convida a sair dessa caverna de medo que você está, dessa falta de submissão ao Senhor e à vontade dEle, ao desejo que Ele tem para o teu coração, ao projeto que Ele tem para a tua vida, e se levantar de fato. Efésios 5:14 diz assim, ó, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Talvez hoje você esteja aqui assim, como morto, deitado, cansado de sonhar. Já entregou tudo, falou, Deus não tem nada para mim não, já estamos em julho. Não dá. Não, estou muito velho. Não, o que Deus vai fazer na minha vida? Estou muito velho. Estou muito novo. Não. Deus não quer saber a tua idade. Deus não quer saber onde você mora. Deus não quer saber o teu passado, o teu histórico. Deus não quer saber nada disso. Ele só quer que você se levante e deixe a luz de Cristo brilhar sobre você. Que você volte a sonhar. Ele quer que você volte a sonhar os sonhos que Ele tem para você. Eu quero que hoje você possa sair daqui. Eu sei que foi uma palavra rápida, talvez para alguns pode ser uma palavra dura, mas eu quero que você saia daqui refletindo, pensando durante a semana sobre isso. Será que eu estou vivendo os projetos, os sonhos que Deus tem para a minha vida? Ou será que eu deixei de lado? Será que eu não quis viver? Será que eu disse não? Talvez o anjo do Senhor tenha aparecido para você e falou, olha, o projeto é esse. E você falou, não vou passar por isso tudo, não. Mas hoje o Senhor te faz um convite novamente. O Senhor te dá uma outra chance. O ano ainda não acabou. A sua vida não terminou. Você ainda tem muita coisa para viver com o Senhor. Se você decidir se levantar hoje, o Senhor faz hoje mesmo na tua vida. Não é amanhã, é hoje. Hoje é o tempo de você decidir se você quer se levantar e voltar a sonhar ou se você quer continuar sentado, pensando em fazer os seus próprios projetos, os teus próprios sonhos e realizar a tua vontade, o teu querer. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim também. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, obrigada por falar aos nossos corações de uma maneira tão linda, tão simples, mas ao mesmo tempo tão forte, Senhor, como eu senti o Senhor falar comigo.
Oh Deus, eu quero entregar nesse momento cada um que está aqui orando comigo, aqui em casa, onde essa oração chegar, Senhor. Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus de longe, Tu és um Deus que contempla corações, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, visita nesse momento cada coração cansado. Cada um que, Senhor, falou, não, eu vou pendurar a chuteira, parou, acabou, eu não quero sonhar, Deus não tem nada para fazer, eu não sou digno, não. Senhor, visita e contempla esses corações, essas mentes nesse momento. Cada um que se sente desanimado, desmotivado, aqueles que pensaram, Senhor, que nunca iriam chegar, Senhor. Mas o Senhor está aqui nessa noite para nos levantar. O Senhor está aqui nessa noite para brilhar a Tua luz sobre nós, para que a gente possa voltar a sonhar os Teus sonhos, para que a gente possa voltar, Senhor, a viver os Teus propósitos, os Teus projetos. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade, nós nos submetemos, Senhor, àquilo que o Senhor tem para nós. Nós entregamos o controle nessa noite nas Tuas mãos e nós dizemos, Senhor, faz o Teu querer. Faz a Tua vontade na minha vida, porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável. E por mais que eu não entenda, e por mais que eu não consiga aceitar ainda, que hoje eu possa aceitar a Tua vontade, que hoje eu possa me render ao Teu querer, aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, quebra corações, quebra resistências na mente agora, no coração. Senhor, todo comichão nos ouvidos, todo espírito que fala ao ouvido, espírito de medo, de covardia, de insegurança, em nome de Jesus, sai. Senhor, que essa pessoa seja restaurada, sinta o Teu toque de poder nessa noite, e que viva e levante para um novo tempo. Nós vamos nos levantar e voltar a sonhar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Fica aqui, minha irmã. Glória a Deus por essa palavra, coisa linda, né? Como Deus nos confronta, né, com a sua palavra, né? E Deus, Ele é especialista em nos pegar assim, né? Num dia comum, um dia simples, né? Você entra por essas portas achando que, né, o Senhor não está te vendo, mas Ele está te vendo. Ele te achou aqui nesse lugar. Aleluia. Essa palavra, ela é tremenda porque ela nos dá um direcionamento de renúncia, né, de quebra de resistência verdadeiramente, porque não é fácil. Viver o propósito de Deus, né, é necessário renúncia, é necessário abrir mão, e na maioria das vezes, Deus não vai nos dar uma missão fácil. Na maioria das vezes, a missão que vem do céu, ela vai nos desafiar. Mas é isso que o Senhor, Ele quer ver. Por quê? Porque Ele quer que você cresça. Se Deus te der algo fácil, você nunca vai crescer. Então o Senhor, Ele te desafia muitas das vezes, mas é para que você viva o propósito de Deus. Tem alguma diferença entre Maria e alguém aqui nessa noite? Alguém aqui é diferente de Maria? É pior ou melhor? Não. Maria era uma mulher simples, mas ela foi escolhida. Deus é aquele que sonda o coração. Talvez tenha sido, talvez não, com certeza foi desafiador. Porque não é fácil abrir mão. Não é fácil. A gente olha para as nossas limitações, a gente olha para as nossas vontades, nós somos birrentos, nós somos mal criados. E a verdade é que a gente não quer abrir mão, mas muitas das vezes, para você viver o propósito de Deus, você vai ter que abrir mão sim. Aí você fica ali fazendo resistência, nós ficamos ali. Às vezes o Senhor já te mandou você abrir mão daquele relacionamento que não é para você, que está te levando por um caminho que não é de paz. Às vezes Deus já mandou você abrir mão daquela amizade que está te levando por um caminho ruim. Ou alguma outra coisa, alguma questão, e você fica resistindo. E enquanto você faz resistência, você não alcança. Você não passa para a próxima fase, para um outro nível, porque você está com teimosia. Nós estamos teimando com Deus. Então a palavra dessa noite é sobre isso. É parar de lutar com Deus. Para de lutar com Deus. Porque Deus, Ele tem propósito para a tua vida, assim como Ele cumpriu na vida de Maria. Maria não endureceu a serviço para o Senhor. Quando a gente endurece o coração para Deus é triste, porque o tempo vai passando e quando a gente se dá conta, talvez para muitos seja tarde. Mas tomara a Deus que para mim e para você não seja. Que o Senhor, Ele venha realizar na nossa vida os projetos dEle em tempo oportuno, amém?
Eu quero passar uma lembrança para a mão da missionária Débora, em nome de toda a União Feminina. Bate palma, gente.